Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet, para o Brasil e para o mundo inteiro. A todos o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Bem, dentro da programação, grandes jogos, grandes conquistas do Santos Futebol Clube, hoje vamos salientar, vamos abordar, vamos mostrar, vamos falar, vamos comentar, vamos relembrar a conquista do título do Campeonato Brasileiro de 2004, lá em São José do Rio Preto, naquela última partida diante do Vasco da Gama. Esse ano de 2004 aconteceu de tudo um pouco. As pessoas lembram às vezes do título, aquela vitória contra o Vasco e tal, mas o desenrolar dos acontecimentos que acabaram culminando com o Santos na conquista do título, né? Muitas coisas que ocorreram nesse caminho, a gente vai relembrar aqui para você. E para contar um pouco dessa história também, aquele que viveu lá dentro, em loco, como repórter, acompanhando o dia a dia do Santos no CT, acompanhando nos jogos, ali atrás dos gols, tal, vendo os lances, entrevistando os jogadores e participando ativamente desses momentos que fizeram e fazem a história do Alvinegro da Vila Belmiro. Meu caro Guido Bortolomazzi, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Eu acho que mais uma vez contar a história de um grande título que o Santos conquistou na década dos primeiros anos de 2000 ali, né? 2004, esse título que ficou para a história também, através de tudo aquilo que aconteceu no período. E alguns detalhes interessantes nós vamos contar ao longo desse programa. Primeiro, uma frase que marcou muito esse título foi quando o Santos perdeu do Palmeiras por 4-0, e o técnico Vanderlei Luxemburgo disse o seguinte: nós, com 7 vitórias, vamos brigar pelo título. Nós, conquistando 7 vitórias, nós vamos brigar pelo título. E era uma sequência duríssima que o Santos tinha pela frente. E um outro detalhe, a história nos mostra o que aconteceu com 2 treinadores que passaram, um substituindo o outro. Emerson Leão e Vanderlei Luxemburgo. Leão chegou quando o Vanderlei saiu em 96, ele assumiu o comando do Santos. O Vanderlei fez uma trajetória, deixou o Santos, chegou o Emerson Leão. Leão conquistou a Conmebol, foi embora. Voltou o Leão em 2002, conquistou o título do Campeonato Brasileiro. Saiu o Leão em 2003, chegou o Vanderlei Luxemburgo e conquistou o título de 2004. Então nós vamos falar muito a respeito disso. Então fique ligado, porque o Baixada Esporte, nesses grandes jogos, grandes conquistas do Alvinegro da Vila, volta já para mostrar a caminhada do título do Campeonato Brasileiro de 2004. Olha, Leão era o comandante e tudo tem um começo, meio e fim. E em 2004, Leão acabou sendo demitido. A gente vai contar um pouco dessa história toda. É rapidinho, não saia daí. Até já. Bem, estamos de volta aqui para mais um bloco do Baixada Esporte, agradecendo a você pelo carinho da audiência e um grande abraço, né, a toda a torcida do Santos Futebol Clube, porque afinal de contas, quando a gente relembra aqui as grandes vitórias, as grandes conquistas, é um marco, porque o Santos é a história propriamente dita do melhor, não só do futebol brasileiro, mas do futebol mundial. Tem muita gente que a gente encontra nas ruas e fala, Edson, aquele título de 2004, hein, aquela festa em São José do Rio Preto e tal. A gente vai contar algumas particularidades, alguns detalhes. Mas muita gente pergunta, eu não lembro, Edson, embora tenha vivenciado aquilo, por que o Santos jogou em São José do Rio Preto a última partida e não na Vila Belmiro? Guido Bortolomazzi, você lembra por que o jogo foi lá e não aqui? Você sabe que o Santos sempre viveu um caldeirão, né? Caldeirão. Sempre um caldeirão. E algumas partidas que antecederam esses jogos que o Santos acabou mandando para São José do Rio Preto, o Santos não vinha de bons resultados. E a torcida estava pegando no pé do time, porque o time não estava engrenando. E estava todo mundo na expectativa de buscar o título, porque o Santos poderia conquistar esse título em virtude até daquilo que o próprio Vanderlei falava, né? O time tem condições de vencer, o time tem condições de brigar. Só que nesse meio aí, algumas partidas que o Santos fazia dentro da Vila Belmiro, uma delas, né, que foi faltando aí umas 10 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, houve o entreveiro na Vila e nesse jogo o Santos acabou empatando. A torcida arremessou
copos para dentro do campo, garrafas para dentro do campo, e a torcida ficou revoltada com o que estava acontecendo, e a CBF acabou punindo o Santos e acabou tirando os jogos do Santos da Vila. Em virtude disso, as opções eram variadas, só que o Vanderlei optou por São José do Rio Preto, porque entendia que o campo era bom, a cidade era melhor ainda, que o Santos poderia fazer um trabalho diferenciado com a torcida do interior e a torcida da capital também comparecendo. E foi por isso que o Santos acabou levando os jogos decisivos para São José do Rio Preto, começando pelo jogo do Grêmio, que acabou vencendo o Grêmio lá em São José. Bom, em 2003, o Santos havia sido um protagonista também no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores. Não ganhou, mas fez umas campanhas maravilhosas. Foi vice, né? Nos dois. E já em 2002, como mostramos, campeão brasileiro. Tudo isso no comando do técnico Leão. Chega 2004, o Leão, comandante do time, super respeitado. O Santos começa a trajetória dele no Brasileirão. Estreia contra o Paraná Clube lá no Paraná e perde para o Paraná. A partir daí, o Santos vem com alguns resultados negativos. Depois de perder para o Paraná, ele se recupera contra o Botafogo aqui na Vila Belmiro, ganhando por 2-0. Até o Botafogo tinha como treinador Levi Coupe. E o Levi já estava meio, fica naquela, sai, não sai do Botafogo, acabou saindo. Depois foi para o Atlético do Paraná. Na terceira partida, o Santos perdeu para o Figueirense, lá em Santa Catarina, 2-1. Na quarta partida, em casa, ele perde para o Cruzeiro. Então imagine, Brasileirão, os 4 primeiros jogos. Paraná, Botafogo aqui na Vila, Figueirense, Santa Catarina e o Cruzeiro aqui na Vila. Portanto, na Vila Belmiro, 3 jogos. Ele ganhou 1 do Botafogo e perdeu 2. Ele perdeu do Cruzeiro aqui, aliás, 2 fora, né? Ele ganhou do Botafogo aqui e perdeu para o Cruzeiro aqui. Então, uma vitória e uma derrota. Fora, ele perdeu para o Paraná, ele perdeu para o Figueirense. Aí o que aconteceu? A Libertadores da América corria em paralelo ao Brasileirão. E o Santos também não estava legal. Foi jogar contra a LDU, lá, na Colômbia, e perdeu o jogo. E quando perdeu, a crise já tomava conta, todo mundo insatisfeito com o rendimento do time, e o Leão foi mandado embora. Dá para contar um pouquinho rapidamente essa história, Guilherme? Essa saída do Leão criou uma situação triste até para o próprio técnico Leão, né? Porque a torcida é o problema da paixão. O torcedor ele não quer saber, ele quer saber de resultados. E aí você vê, o Leão acabou sendo o grande destaque das conquistas que o Santos vinha tendo. O próprio Campeonato Brasileiro de 2002, né? Conquistou um belíssimo título que todo mundo esperava. No ano seguinte, o Santos foi vice-campeão. Quer dizer, vinha fazendo uma belíssima campanha. O time vinha embalado. E aí, quando entrou em 2004, começou esses probleminhas, e não bastasse isso, problemas administrativos também. Por exemplo, o Leão se atritou com o jogador Diego. Houve um problema sério envolvendo o Diego estava para ser vendido e queria sair, o pai do Diego, o senhor Jair. Jair Cunha. Ele forçou a saída do Diego. E eu acompanhei essa negociação, porque tudo era tratado aqui na universidade. Tudo era aqui no escritório central, onde vinham os dirigentes do Santos para cá, junto com o Marcelo, ficavam ali, agora não é mais, porque antigamente era uma casa, ainda é a casa, né, que tem ali, e o pessoal ficava ali na janela e a gente só ficava, e aí, vendeu, não vendeu, acertou, não acertou, toda a imprensa ali embaixo para saber o que estava acontecendo, para tirar o foco da Vila. E o pai do Diego bateu no pé que queria vender, porque ele tinha 50% do passe e queria vender, e não teve como segurar. Porque o Porto havia vendido o Deco, que era o principal jogador dele, para o Barcelona. E aí falou, opa, tem um menino no Brasil lá que faz uma função que é muito parecida com a do Deco, que é o Diego. E aí ofereceu 8 milhões de euros, que seria hoje na faixa de um pouco mais de 40 milhões de reais. E aí o Santos acabou perdendo alguns jogadores importantes, porque nesse ano o Santos vendeu o Alex, vendeu o Renatinho, o Paulo Almeida já tinha saído porque assinou um pré-contrato com o Benfica naquela moita que ninguém sabia, não renovava contrato, daqui a pouco terminou o contrato do Paulo Almeida, ele assinou um pré-contrato com o Benfica e se mandou. E aí veio na sequência o Diego. Quer dizer, o Santos ficou desfalcado de 4 importantes jogadores que tinham conquistado o título de 2002. E aí, quando ele saiu, qual foi a opção que o doutor Marcelo Teixeira acabou tendo? E aí foi buscar um treinador que tinha uma afinidade com o clube, gostava do Santos
e acabou contratando o Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei chegou em maio na Vila Belmiro para começar esse trabalho e tentar reativar o time para buscar o título do Campeonato Brasileiro. Então, para você que está em casa, né, muita gente lembra, às vezes, o time da final. O time que estreou contra o Paraná Clube, perdendo por 3-2 lá em Curitiba. Dá uma olhadinha nesse time. Júlio Sérgio, no gol. Paulo César, você lembra do Paulo César, lateral direito? Lembro. Paulo Lembra César. bem do Paulo César? Lembro. Veio de fora. A Paulo dupla César. de zaga era o André Luiz e o Alex, né? As Torres Gêmeas. O Léo na lateral esquerda. Agora, peraí, você olha assim e fala, pô, Júlio Sérgio? É, titular. Não. E por que 2004. E por que não estava o Fábio Costa? E por que não estava o Fábio? Porque ele estava no Corinthians. O Fábio Costa foi vendido para o Corinthians. Tanto é que nós vamos ver lances aqui, Corinthians e Santos, Fábio Costa no gol do Corinthians. Muito bem lembrado. O meio-campo, Guido, tinha o Cleiton de volante. Cleiton. Você que está em casa, você lembra do Cleiton, volante do Santos? No lugar do Paulo Almeida? Cleiton, olha. Cleiton. Se não me falha a memória, o Cleiton veio do Vasco. Se não me falha a memória, eu vou buscar essa informação, porque foi um jogador que veio contratado e naquela época era um jogador em destaque e o Santos foi buscar um volante para o lugar do Paulo Almeida. E aí contrataram o Cleiton. Eu vou pesquisar, eu vou falar de onde veio esse jogador. E aonde foi parar esse Cleiton, eu não faço a menor ideia. Depois o meio-campo era Cleiton, Renatinho, Elano e Diego. Esse foi o time que estreou no Campeonato Brasileiro no comando do Leão, lá no Paraná contra o Paraná Clube e perdeu por 3-2. O ataque, o Leandro e o Robinho. Só jogava com 2 atacantes. Leandro pela direita, Robinho... Jogava com 4 no meio-campo e 2 na frente. E os 4 no meio-campo era o Cleiton, que eu sinceramente, nós fizemos o jogo, transmitimos, vivenciamos isso de perto, e eu não tenho assim uma memória muito afinada, né, do histórico do Cleiton e tal. Só lembrando que o Cleiton não participou do jogo decisivo. A decisão lá em São José do Rio Preto, o volante foi o Fabinho. Então nós tínhamos no meio campo o Cleiton, Renato, Elano e Diego, e lá na frente o Leandro e o Robinho. Então, contando rapidamente essa história, o Leão ficou no cargo até a derrota contra o Cruzeiro, 3-1 aqui na Vila para o Cruzeiro, aí contra a LDU pela Libertadores, perdeu lá de virada, e nessa derrota foi a gota d'água, Leão demitido. O jogo seguinte do Santos foi contra o Juventude na Vila. E aí sem treinador. O Santos estava, como falou o Guido, atrás do Vanderlei Luxemburgo, mas aí o técnico interino para assumir esse jogo. Quem é que foi? Márcio Fernandes. E o Santos estreou com vitória no Márcio Fernandes. Ganhou do Juventude por 2-1. Na sequência veio o Atlético do Paraná em Curitiba. E aí a estreia do técnico Vanderlei Luxemburgo, que não foi uma estreia boa. Perdeu lá 1-0 para o Atlético do Paraná, o gol do Washington, né? Lembra do centroavante Washington? Aliás, ele foi o artilheiro daquela competição em 2004, com 34 gols. Fazia gol de monte. O atacante Washington, né? O coração de leão. Depois teve problema cardíaco e tal. Guido Bortolomazzi. Na sequência, Vanderlei Luxemburgo, né? Pegando aí um Santos que estava lá, em turbilhão, não se ajeitava, não dava liga. E nós temos alguns jogos aí que fizeram parte já sob o comando do Vanderlei Luxemburgo, e eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque na saída do Diego, o Santos foi buscar o Ricardinho também, né? Que o Vanderlei havia trabalhado com o Ricardinho, enfim, o Santos foi se remodelando. O Zé Elias foi contratado, o Santos tinha Preto Casagrande, o então, Fabinho. Nós temos algumas imagens de alguns jogos aí, principalmente do Palmeiras, né? Que foi aqui na Vila com o comando do Vanderlei Luxemburgo. O Palmeiras deu uma sapecada no Santos, hein, Guilherme? Meteu um 4-0 aqui, né? Esse jogo, e depois o Santos ganhou no Pacaembu, ganhou de 2-1, foi Morumbi, o jogo que nós vamos ver. Mas esse jogo aqui, o Palmeiras deitou e rolou para cima do Santos, conseguiu um grande resultado, começou essa fase em que o Santos não estava bem na competição, todo mundo preocupado com relação ao time, mas existia essa expectativa do Santos conseguir reverter ainda. O Vanderlei estava tentando ajustar o time, foi por isso que ele falou, o meu time não é o mesmo de 2002, porque aquele time de 2002, em comparação a 2004, se você analisar jogador por jogador, mesmo sendo o mais jovem, tinha mais qualidade, o time de 2002. O de 2004, o Vanderlei buscou qualidade com experiência. E foi buscar em alguns jogadores que atuaram fora, o caso do Ricardinho. Ricardinho tinha sido vendido para a Europa. Aí o Vanderlei trouxe o Ricardinho de volta. O Vanderlei tinha trabalhado com o Ricardinho no Corinthians. Aliás, uma peça que foi fundamental
na conquista do Brasileiro 2004, o Ricardinho. Tanto é que ele fez o primeiro gol da final. Foi ele que bateu a falta e fez o gol. Aí, o que ele trouxe? Ele precisava de um volante mais experiente. Trouxe o Fabinho. Fabinho do Corinthians também, que jogou e jogava na lateral e jogava também como volante. E aí colocou o Fabinho. Trouxe o Preto Casagrande do Bahia, que era um jogador que estava se destacando no Bahia, destaque do Bahia. O Santos foi lá e acabou trazendo esse jogador. E com o elenco que tinha, tanto na zaga, trouxe o Ávalos, né, que foi contratado, jogadores que acabaram vindo e reforçaram o time, e o Santos começou, né, aos poucos, o Vanderlei, com a sua capacidade, começou a moldar o time, começou a agrupar o time, e o time começou a ganhar algumas partidas, mas ainda ficava naquele desespero. O primeiro turno foi terrível, e você via o Atlético Paranaense galopando, galopando. E o técnico do Atlético era o Levi Coupe. E o Atlético galopando. E você vinha atrás do Santos, o Santos tentando. Porque era a primeira fase de pontos corridos. Entendeu? Era o campeonato. Saiu de 2002 do mata-mata, o de 2003 dos pontos corridos. E no 2004, com esse time, era pontos corridos, era a segunda série de pontos corridos. Então, é um campeonato diferente. Você tinha que ter regularidade para buscar o título. E nessa daí, quem estava com regularidade era o Atlético Paranaense, que estava voando baixo, estava na frente. E o Santos estava com uma diferença grande do Atlético, hein? Quando o Santos começou a reagir, o Atlético tinha colocado 10 pontos na frente do Santos. Foi na época que o Levi Coupe falou, o Atlético ligou o piloto automático. Para o Levi Coupe, dificilmente o Atlético perderia aquele jogo. Só que no futebol, meu amigo, não tem piloto automático. Tem determinação e sorte. E o Santos começou a buscar esses resultados. Tem uma outra curiosidade. O Santos foi muito roubado nesse ano aí. Muitos gols do Santos foram anulados nesse ano, ao ponto até do David. Se os gols que o David marcou e que foram anulados pudessem ser verdadeiros, o David tinha sido o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Washington teve 34 gols, o David e o Robinho 22. Ficaram com 21 terceiros artilheiros, né? Que o segundo artilheiro foi do Goiás. Olha, vamos fazer o seguinte, eu quero dar uma mensagem aqui para você da Top Center, depois vamos faturar e voltamos para a gente mostrar um pouco mais a trajetória dessa conquista de 2004. Gente, deu pane no celular? Não fique preocupado. Traga na Top Center. E outro detalhe, não quer sair de casa? A Top Center tem um atendimento também que é delivery. É só você ligar para o celular que está aí na tela. 988-01-5626. Às vezes a pessoa fala, meu Deus, deu pane no meu celular. E o celular hoje é uma ferramenta indispensável. É contato com a família, com amigos, com clientes, enfim. Hoje, o celular é uma peça absolutamente importantíssima na vida das pessoas. Então dá um pane, o cara fica sem chão. Falei, agora? Se não quer sair de casa, é só ligar nesse celular que está aí na tela, 988-01-5626, que a Top Center vai mandar um técnico, vai fazer o orçamento na sua frente, você aprovando, eles levam, arruma o celular, traz de volta e você ainda pode pagar em 12 vezes no cartão de crédito. Então não fique preocupado e não deixe o seu celular nas mãos de qualquer um, não. Coloque nas mãos de pessoas especializadas, com credibilidade no mercado. E tem essa vantagem também, essa facilidade que a Top Center oferece para você. Deu pane, você está em casa, fala, não quero sair. Puxa, não dá para me levar. É só ligar aquele celular que eu dei para você, eu vou repetir aqui, ó. Anote aí, 988-01-5626, tá bom? Liga, eles vão, faz o orçamento, leva, arruma, traz de volta e você paga em 12 vezes no cartão. Uma pausa, daqui a pouco voltamos com mais grandes jogos, grandes conquistas, falando do título de 2004, Santos Futebol Clube, o maior time de futebol do Brasil e um dos maiores do mundo de todos os tempos. Voltamos já. Bom, de volta para mais um bloco do nosso Baixado Esporte, agradecendo a você pelo carinho da sua audiência. Vamos falando aqui do título de 2004, importante competição, Campeonato Brasileiro, o Santos havia ganho em 2002, vice-campeão em 2003, aquele Cruzeiro também era imbatível, né? Foi vice-campeão, inclusive, também de competições importantes, chegou em 2004 e toda a galera do Santos motivada, porque afinal de contas, 2 anos seguidos, o time de ponta, time vencedor. Em 2004,
buscando mais um título no Campeonato Brasileiro. Falamos da queda do Leão, assumindo o Vanderlei Luxemburgo, jogadores saindo, outros voltando. A gente vai mostrar alguns jogos aqui, Guido, e apenas para ilustrar, mas eu queria que você falasse o seguinte. Quando chegou o Ricardinho no Santos Futebol Clube, e depois o Zé Elias também, o que mudou na postura do time no comando do Vanderlei Luxemburgo? Mudou a qualidade de meio campo, né? E a experiência que o Ricardinho tinha. Olha, aí nós estamos vendo o jogo, Pacaembu, Corinthians e Santos, quando o Corinthians acabou contratando o Fábio Costa. Fábio Costa já era goleiro do Corinthians. E a primeira partida aconteceu. Aí o primeiro pênalti que aconteceu, aí, ó, em cima do Elano, que não foi dado. Pênalti que não foi dado. O jogador do Corinthians puxa a camisa do Elano. E aí o Corinthians começou a tentar vencer a partida. E nós estamos vendo alguns lances importantes durante o jogo, onde o Santos se postou muito bem. E aí o primeiro gol. Olha que bonita cabeçada. Elano por trás. Cabeçada não, né? Um tapa na bola, né? Foi um tapa uma raquetada, na bola, né? O Elano por trás ali chegando. E aí o pênalti para cima do jogador do Corinthians. Esse aí foi o Ávalos. E aí o pênalti que acabou sendo defendido, né, pelo Júlio Sérgio. Na sequência, o empate de 1-1. Começou aí essa trajetória que a gente estava comentando, que o Vanderlei... Aí, ó, aí o outro gol. Golaço do Robinho. O Robinho era o matador do Corinthians, né? O que o Robinho fez de gol para cima do Corinthians foi uma grandeza. Esse foi o David. E o David, você vê a vontade que ele bateu na bola, né? A bomba, ele meteu lá, alô, David! Não se esqueça que ele saiu do Corinthians e voltou pro Santos. E foi campeão brasileiro em 2004. Você entendeu? Porque ele tava... E outra coisa, ele foi bicampeão, o David. Porque ele foi campeão no Cruzeiro. Não, do Santos. Não, ele foi campeão no Cruzeiro em Isso. 2003. E no Santos em 2004. E foi em 2004 bicampeão. Entendeu? Bicampeão. Ele foi... E foi vice-campeão em 2002. Ele estava no Corinthians. Quer dizer, em 3 anos, o David chegou a 3 finais brasileiros. Três finais. Em 2002 foi vice-campeão brasileiro jogando pelo Corinthians. Em 2003 foi campeão brasileiro pelo Cruzeiro. Em 2004, bicampeão brasileiro pelo Santos. Então, em 3 campeonatos brasileiros, o David chegou nas 3. E um detalhe que eu estava comentando a respeito daquele pronunciamento do Vanderlei, depois da goleada contra o Palmeiras, que ele falou assim, nós vamos tentar vencer 7 partidas seguidas para chegar e entrar na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. E a arrancada do Santos começou em Salvador, contra o Vitória. A primeira partida dessa sequência. O Santos foi a Salvador e acabou vencendo o Vitória pelo placar de 2-1 lá no Barradão. Foi um jogo que aconteceu. Depois pegou o Inter de Porto Alegre na Vila. Venceu o Inter pelo placar de 3-2. Aí pegou o Guarani no Pacaembu. Meteu 2-0 no Guarani. Depois pegou o Corinthians no Pacaembu. Ganhou de 3-2 o Corinthians. Foi a Campinas contra a Ponte, venceu por 4-0. São Paulo acabou vencendo por 2-1. Flamengo na Vila venceu por 2-0 e aí o Santos entrou na briga pelo título. Esse é o jogo da Vila, onde o Santos acabou vencendo o São Paulo pelo placar de 2-1, um jogo que nesse momento o Santos entrava de cabeça já pensando no título do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque vinha de 2 vitórias em 2 clássicos, né? Venceu o Corinthians no Pacaembu e vencia o São Paulo na Vila. Quer dizer, os 2 times de São Paulo, Corinthians e São Paulo, acabaram perdendo para o Santos nessa arrancada que o Santos deu rumo ao título do Campeonato Brasileiro. E olha, essa dupla de ataque, Robinho e David, meu amigo, essa dupla, dois marcaram, cada um marcou 21 gols. Lembra um pouco, esse time do Flamengo Você de hoje, viu o que aconteceu? em que o Gabigol faz muito gol e o Bruno Henrique também. Esse Santos aí, Robinho marcou 21 gols, o David também 21. Quer dizer, os dois eram um ataque avassalador. Olha que golaço do Ricardinho. Esse jogo foi um daqueles que eu falei que a torcida estava chateada com o clube, mesmo o Santos jogando bem, arremessaram uma bomba para dentro do campo, nesse jogo, e o Santos perdeu o mando. Foi punido. E aí começou o problema do Santos ter que jogar fora de casa. E aí a escolha de se jogar em São José do Rio Preto. E nesse jogo aí, antes do jogo, no domingo, no sábado à noite, a Cultura recebia da CESP o troféu
de melhor equipe do interior. Você recorda disso? Foi 2004, né? Então, foi o jogo antes do jogo de São Paulo. Foi no sábado à noite. O Santos, Vitor Moran, você e o Luiz Roberto subiram, que eu não pude ir, e vocês foram receber o troféu da CESP, o troféu Ford Acezan, pela melhor equipe do interior. E o Vitor Moran, naquele dia, falou uma frase no microfone para todos que estavam lá. O que ele falou? Ele falou que o troféu ia descer a serra. Pelo seguinte, que o jantar da Acezan, em 2004, nós fomos agraciados, como o Guido falou, com o troféu Ford ACESP, de melhor equipe de rádio de todo o interior do estado de São Paulo. Havia mais ou menos 350 emissoras participando e concorrendo. Na época, ninguém votava pela internet, não. Quem escolhia a melhor equipe eram os próprios integrantes da crônica esportiva. Quer dizer, se perguntava para os repórteres, para comentaristas, para narradores, olha, na sua opinião, qual é a melhor equipe? E nós fomos eleitos pelos companheiros de imprensa do estado de São Paulo. A melhor equipe de rádio do estado de São Paulo. Naquela festa estava lá Milton Neves, Gilvério, toda a grande nata da imprensa brasileira. E a Renata Fã apresentando e tal. E aí dos depoentes que foram lá receber também premiação e tal, falou o seguinte, olha, infelizmente o Atlético do Paraná vai levar esse título lá para Curitiba, não sei o que lá. Quando nós fomos chamados para receber o prêmio, foi o Moran e o Luiz Roberto à frente, o Moran pegou o microfone e falou o seguinte, olha, aquele jeitão dele, eu quero dar um recado aqui para vocês, ó. O troféu não vai para Curitiba, não. Esse troféu vai descer a serra, aquele jeitão dele, né? E muita gente ficou meio assim, Moran, já tomou um vinho a mais, não sei o que lá. Mas olha, ele estava já prevendo o que poderia acontecer. Porque o Guido falou o seguinte, só poderia acontecer isso em caso de uma sequência de vitórias que, na ótica de muita gente, era meio que quase que impossível. Falar, pô, o Santos vai ganhar toda essa quantidade de jogos seguidos, né? Foi aí até que o Leverkusen, não sei se por maldade, por autossuficiência, né? Arrogância, teria dito, ó, o Atlético do Paraná está com o piloto automático. Como dizendo, vamos levar o nosso barquinho e o título é inevitável. Só que o Moran falou lá na Acezan acabou dando e preconizando com a realidade. O troféu não foi para o Paraná. Desceu a serra e muita gente da crônica de São Paulo engoliu seco, hein? Engoliu seco. E um detalhe interessante, por isso que eu falo que esse jogo foi um jogo num domingo, São Paulo e Santos, que foi Santos e São Paulo, o jogo que aconteceu aqui na Vila, e naquele momento o Moran acabou falando isso. E esse jogo, como o jogo do Corinthians, viu que foi tão importante a vitória do Santos, porque o Santos estava abaixo deles no campeonato. Estava abaixo do Corinthians, estava abaixo do São Paulo nesse exato momento. E o Santos começou a seguir em busca de resultados. E uma das partidas importantes depois desse jogo contra o São Paulo foi o jogo contra o Flamengo, onde o Santos conseguiu um grande resultado, que foi esse aí. Uma linda vitória que o Santos conquistou em cima do Flamengo. E isso daí, olha o David. Olha só. E o Santos bombardeando. E olha a velocidade desse time. E aí foi, para mim, foi pênalti. Foi pênalti porque o jogador do Flamengo deu nas pernas do Robinho e o árbitro não marcou nada. Aí vai entrar Basílio. Esse aí era chamado do Vanderlei. Talismã do Santos Futebol Clube. Impressionante. Olha o golaço. Aí o Robinho. Jogava muito, hein? Muita gente pergunta o seguinte, no auge do Robinho, que é o que nós estamos vendo aí, 2002, 2003, 2004... Aí o gol do Basílio. Ele e Neymar, né? Os caras falam, Neymar era mais driblador, mas... Meu amigo, o Robinho nessa fase de canelinha, né? Magrinha. Rapaz, eu não sei não. Eu acho que o Robinho, como o Vanderlei falou, né? O Robinho não era muito de chutar em gol de fora da área, né? Tanto é que o Vanderlei insistiu muito nisso. Pô, você tem que chutar, tem que arriscar de fora da área e tal. Mas eu acho que em termos de plasticidade, de driblar, ele também, vou te contar uma coisa. Né? E aí aconteceu um fato curioso. Curioso não, um fato triste e lamentável. Depois desse jogo com o Flamengo, Robinho foi colocado de lado. Depois desse jogo com o Flamengo. Quando aconteceu o problema com a mãe do Robinho, que ela foi sequestrada,
em 2004, muita gente às vezes pode nem estar lembrando, e naquele período ali, nós já estamos na reta final do Campeonato Brasileiro, né? Aí a coisa ficou muito tumultuada, a situação ficou muito crítica, o Robinho começou a sentir os problemas da mãe dele já passando quase 10 dias desaparecida, que ninguém sabia onde estava, e eu me lembro bem que o doutor Nico, que era o delegado de antissequestro da polícia, que até hoje eu tinha muito contato com ele, até por telefone. E eu, vira e mexe, ligava para ele naquele período. Porque eu passava informações para a rádio também do que estava acontecendo com a mãe do Robinho. E ele, Guido, tá, ainda ninguém sabe. Chegou um dia à noite, eu ligo para ele, olha só como é que é as coisas. Foi numa quinta-feira, liguei para ele e falei, e aí, doutor Nico, alguma novidade? Ele falou assim, hoje à noite ela será libertada. Falou assim mesmo para mim, fique esperto, hoje à noite ela vai aparecer. Porque eles já sabiam que já tinha uma negociação com relação ao que estava acontecendo e iam soltar a mãe do Robinho. Não deu outra. À noite de madrugada ela acabou aparecendo e aí a coisa acabou sendo bem encaminhada. E a partir daí o Vanderlei, o Robinho retorna e aí continua a sua trajetória em busca do título. Olha aqui, vamos fazer o seguinte, uma pausa, daqui a pouco a gente volta, vamos mostrar como foram os jogos finais decisivos, né? Tem aquele Santos e Grêmio também lá em São José do Rio Preto, que antecedeu a grande final contra o Vasco da Gama. E vamos falar um pouco mais desse momento que o Santos viveu, com essa saída obrigatória e repentina ao mesmo tempo, do Vanderlei Luxemburgo tirando o Robinho, até para poupá-lo emocionalmente. Imagina o drama que vivia o Robinho. Isso foi acontecendo no mês de novembro, hein? A final foi em dezembro. O Santos, com Robinho e David, eram os dois absolutamente imprescindíveis. E o Vanderlei toma uma atitude que foi digna, muito digna. Falou, eu não vou deixar esse menino jogando com um problema que está tendo um familiar envolvendo a mãe dele, nesse sequestro. Falou, Robinho, vai para casa, tá? E aqui o Santos a gente toca o barco. E aí surgiu, saindo o Robinho, a entrada do talismã Basílio, que passou a fazer a dupla de ataque ao lado do David. No próximo bloco a gente conta mais dessa história até a grande decisão. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Faustino, hein? Lá na WR Faustino Reformas, acompanhando aqui o nosso Machado Esporte também. Muito obrigado aí pelo carinho. E para você que quer construir ou reformar, dá uma ligadinha lá na WR Faustino Reformas. É preço justo e um trabalho, amigão, nota 10, tá bom? Tá aí o telefone na tela. Rapidinho eu volto, não sai daí, até já. Bom, de volta aqui para mais um bloco do Machado Esporte, falando das grandes conquistas do Santos, os grandes jogos, enfim, são momentos maravilhosos que a gente revive aqui para a grande massa torcedora do Peixe, que não está só no Brasil, não, espalhada aí pelo mundo inteiro. Quem está muito feliz acompanhando o programa, revivendo esses momentos maravilhosos, é o nosso querido Edivaldo lá na CDTran, um apaixonado também pelo Alvinegro da Vila Belmiro. E fala, Edson, esse título de 2004, né? Foi também maravilhoso, que todo mundo achava que o título ia para o Atlético do Paraná, e de repente o Santos embalou, ninguém segurou, e o título acabou vindo para a Vila Belmiro. Tá aí o Edivaldo, nosso querido Edivaldo, lá da CDTran, acompanhando o nosso Baixada Esporte. Meus amigos, é o seguinte, 2004, hoje a gente vê muita rivalidade Santos e Grêmio. Vocês viram que em 2002 também teve um Santos e Grêmio. Essa rivalidade começou exatamente a partir de 2000 para cá, né? Em 2004, o Grêmio foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Por incrível que pareça, falou, o Grêmio foi rebaixado. O Palmeiras foi rebaixado em 2002. E o Grêmio, em 2004. Pouco antes da final, o Santos enfrentou o Grêmio, lá em São José do Rio Preto. Não teve nem dó e nem piedade. O Santos massacrou o time do Grêmio. É um motivo também, né, Guido, que arrasta essa rivalidade, né, entre Santos e Grêmio, né? Mas olha, o primeiro lance acabou acontecendo o pênalti em cima de Basílio. Basílio. O Robinho já não estava mais, como dissemos no bloco anterior, em função do sequestro da mãe dele. O Vanderlei Luxemburgo falou, Robinho, fique em casa. E o Basílio, o talismã, passou a ser o titular, formando a dupla com o David. E o Basílio deu muitas alegrias, porque é um jogador que a gente fala experiência, acabou ajudando muito esse time do Santos, né? Porque você tinha um ataque com o Basílio e o David, que era já um jogador experiente, o David, maduro, né?
E o Ricardinho que controlava todas as ações do meio campo. Né? Olha, mais uma paulada ali e tudo pra frente, que é o Ávalos, né, que fez o gol. Aí, Esse aí foi o Bóvio. ah, foi Bóvio? É. Lembra do Bóvio? É, Bóvio. Você vê que era um time que você, às vezes, se você se recorda de alguns jogadores, você fala, cara, mas esse cara jogou no Santos? É. Bóvio, né? Entendeu? Aí a jogada, ele veio por trás, meteu o sapato na bola. E o zagueiro que faz o toque de cabeça é o Leonardo. Leonardo. Aí o quarto gol aí, né? Aí é o quarto gol, a matada no peito. Quando a bola cai, Que fase do Ricardinho, hein? né? Ele foi o grande maestro aí. A partir do momento que ele chegou na Vila Belmiro. Repare quantos gols ele marcou importantes, hein? Já vimos aí contra o São Paulo, outros jogos, agora Grêmio, enfim. E lá está o Basílio. E olha que gol lindo. Esse foi bonito. David. Alô, David! Esse foi bonito. Ele gosta, né, quando a gente fala, alô, David! Olha, uma coisa a gente tem que falar do David. O cara era matador. Era matador. Matador, amigo. Centroavante, ninguém. matador. E acabou sendo um golaço, porque ele pegou bem na bola, né? Meteu a bola no canto, no contrapé do goleiro. É o Danley, o goleiro do Danley. do Grêmio. E o Grêmio estava indo aí, mergulhadinho, indo para a segunda divisão. Foi um massacre. Ó, o gol do Basílio. É. Foi um massacre esse jogo. E o Santos embalando, e a gente ficava nessa expectativa de ver o que ia acontecer, o Santos chegando. E olha, há muito você não via o Grêmio tomar uma goleada. E esse time do Grêmio aí, como você falou, caiu para a segunda divisão. Uma campanha ridícula, né, que o Grêmio acabou fazendo. E aí o jogo com o Vasco, aí nós vamos mostrar. E um detalhe legal, que a gente vai falar, porque a torcida que a gente estava falando, né? Que quando a mãe do Robinho, na semana que a mãe do Robinho foi libertada, né, que ela foi libertada no dia 17 de dezembro, a final foi no dia 19 de dezembro em São José do Rio Preto. No meio de semana, foi na hora que o Santos passou o Atlético Paranaense, o Santos ganhou do São Caetano e o Atlético perdeu do Vasco da Gama em São Januário, 1-0. E o Santos meteu 3-0 no São Caetano. Nesse jogo, nessa rodada, o Santos passou à frente do Atlético. Só dependia dele para ser campeão brasileiro. Ele ganhando do Vasco, Era campeão brasileiro. ele era campeão brasileiro. Para o Atlético do Paraná, o Atlético tinha que ganhar o último jogo dele e torcer para o Santos empatar. Lembra que falavam que havia uma jogo mala... terrível. uma mala preta. Porque o Vasco que tinha tava... ido lá para São Januário para falar, olha, segura, empata com o Santos que a gente ganhando, nós somos campeão. Dizem que foi uma bolada. Aí os caras desmentiram. Imagina, que dinheiro, coisa nenhuma. Mas é o dito por não dito, porque, né? veja bem, o Atlético Paranaense só tinha esse resultado, porque não dependia mais dele, só dependia do Vasco. Ele tinha que ganhar o jogo dele. Sim, mas o Vasco tinha que fazer o papel do Atlético, Empatar, né? pelo menos empatar. Ajudar. E aí, o que acontece? O Vasco não tinha mais chance, não estava brigando por nada. Já era um time cartas fora do baralho. E ninguém fala, pô, você acha que o Vasco vai enroscar? Você acha que o Vasco vai dar trabalho? E o Vasco deu trabalho, amigo. O time Por isso correu. que a gente fala que naquele jogo ali tinha grana pro Vasco pelo menos empatar o jogo. E foi um suador, hein? Foi um suador. E nós vamos falar a respeito desse jogo. E olha, um detalhe importante, né, pra gente antes de falar do jogo. Quando nós chegamos em Rio Preto, nós chegamos no sábado lá. E a cidade estava repleta. Nossa, o Santos tomou a cidade. A cidade estava repleta. Era santista de tudo quanto é lugar. Não tinha mais hotéis. Entendeu? Era santista espalhado por tudo quanto era lugar. E a maioria, 99%, tudo com a camisa do Santos. Então, ali você sabe que você que conhece São José do Rio Preto, é uma cidade bonita, né? Muitos bares e tal. Você olhava, só via gente, bares Não, e outra coisa, todo mundo com camisa do Santos. E outra coisa, o que a gente ficava satisfeito, a gente tem orgulho disso. Isso aí ninguém tira da gente. Esse orgulho pelo carinho que o torcedor do Santos tinha por nós. É verdade. Quando nós chegamos em São José do Rio Preto, à noite nós saímos para jantar. Eu, você e o Mourão. E o paraguaio. Era o paraguaio. Eu, você, o Mourão e o paraguaio. Nós saímos para jantar à noite. Essa avenida que o Edson falou é a avenida principal de São José do Rio Preto. Só um detalhe, não era o paraguaio não, era o Luiz Cláudio Brito. Ah, é o Luiz Cláudio Brito? O Bala? O Bala. Ah, é
verdade, era o Mala. Era o Mala. É o Mala. Que ficou comemorando o quarto. Exatamente. O legal foi que nessa avenida, cheio de bares, nós estávamos chegando perto de um restaurante, o pessoal tudo sentado assim, que aquelas mesas fora e tal. Quando a gente vinha vindo, todo mundo começou a chamar a gente, né? Ei, seu Guido, Amorã, vamos ser campeão. Quer dizer, foi uma euforia fantástica, que mostrava que naquela época a gente dominava mesmo a audiência na Baixada e a maioria dos torcedores que a gente sentia, porque saiu daqui ônibus e mais ônibus da Baixada para lá, de Santos. Carro. Tudo, foi todo mundo para São José do Rio Preto. Muita gente, eu volto a repetir, que não conhece a cidade, ela tem mais ou menos uma característica semelhante à de Santos. Tem muitos barzinhos, porque ali é uma cidade que tem muitas universidades também. Então, aqueles bares com mesinha para fora, né? Aqui ainda não havia aquela mania de ter bares com mesinha para fora. São José do Rio Preto já era rotineiro isso daí. Então, a gente caminhava, cidade linda, bonita, toda lotada de torcedores do Peixe, e a maioria com a camisa do Santos, os bares, todo mundo lá comemorando já antecipadamente. Esse clima é que foi para domingo, lá no estádio Benedito Teixeira, um estádio também que tinha sido construído recentemente. Teixeirão. O Teixeirão. E olha, foi um palco memorável. Vamos agora às imagens dessa grande final que teve o quê? O retorno do Robinho. Sacramentado o problema, graças a Deus, da mãe dele, né? O Vanderlei chegou e falou, Robinho, agora, amigão, é o seu papel, é o seu dia, é a sua consagração. Começou com o Ricardinho, olha que gol. Golaço, golaço. E ele era maestro nisso, né? Como ele batia na bola. E até hoje a gente escuta, às vezes, o Ricardinho falando na televisão, que agora virou comentarista. E ele fala muito bem ao gol do Elano. Outro também que foi... O Elano que fez a promessa para Nossa Senhora Aparecida, estava com a camisa da Nossa Senhora lá. Entendeu? Parece que o Elano também tinha um problema na família na época. E aí todo mundo fazendo oração, até por causa da mãe do Robinho. Então ficou aquela corrente muito forte, né, em cima de tudo. E o Elano, quando acabou fazendo o gol, ele, por baixo da camisa do Santos estava a camisa com a imagem da Nossa Senhora Aparecida e ele acabou mostrando. E aí, 2-0 e o Vasco da Gama faz o gol. Nego duro. 2-1. Aí já estava na fase do segundo tempo, praticamente já derradeira. Já quase aos 40 minutos do segundo tempo. Mas aí é o sufoco, porque eu me lembro, faltava acho que uns 4 minutos para acabar o jogo. E aí começou um bombardeio, chutando bola para tudo quanto é lado. Não, a gente ficava naquele desespero todo, porque o Vasco pegava na bola, era aquela pressão e aquela correria, e todo mundo para cá, todo mundo para lá, e o time do Santos correndo que nem louco. O Vanderlei estava apavorado, correndo para lá e para cá, no desespero só, porque, pô, tinha que acabar o jogo, o árbitro ainda deu mais 3 minutos de acréscimo no jogo, e aí ficou, né, um verdadeiro pânico, porque final de jogo, 2-1, o título na mão do Santos, todo mundo torcendo, o Atlético Paranaense ganhando o jogo. O Atlético estava ganhando o jogo de 1-0 já, e ele estava torcendo por um empate do Santos. E no final, acabou apitando o árbitro 2-1, e aí foi essa loucura toda, né? E a gente dentro do campo ali, acompanhando de perto de tudo que aconteceu ali. Me lembro bem que chegou o governador do estado, que era o Alckmin, estava lá no jogo, entrou com o presidente Marcelo Teixeira, e até naquele momento eu fiz uma matéria com ele, e quando o presidente Marcelo lançou um livro do Santos, e tem na capa, eu estou do lado do Alckmin e do lado do Marcelo Teixeira, nessa fotografia, que para mim ficou histórica e está guardado com muito carinho. Ô, Cabelo, a gente vai reprisar depois os momentos da vitória do Santos contra o Vasco, mas deixa essa foto na tela, por favor. Tem uma foto aí Bicampeão? É do time bicampeão. Se você puder deixar essa foto na tela para o telespectador, porque eu vou ler aqui o time que disputou a final, o time que jogou a final. O goleiro foi o Mauro. Você lembra do Mauro, Guilherme? Lembro. O Mauro foi um goleiro que Pode deixar na tela a imagem. Ele era um goleiro que estava... Foi aquele negócio, o Luiz Sérgio... O Júlio Sérgio. Júlio Sérgio se machucou. De novo. Aí o Mauro tomou a posição dele e começou a ter uma sequência de jogos. E aí foi para a final. Quem era o goleiro titular do Santos era o Júlio Sérgio. Que é exemplo de 2002. Também. Se machucou. E aí o Fábio Costa retornou e foi até o final. Mauro, goleiro. Lateral direito, Paulo César. Paulo César. Esse veio da França. Não sei se você recorda dele. O Santos trouxe ele de fora. O Vanderlei pediu a contratação dele, o Santos precisava de um lateral, contratou o Paulo César. A dupla de zaga, veja bem, começou o Campeonato Brasileiro
com André Luiz e Alex. Isso. A final, sabe quem fez a dupla de zaga? Ávalos e Leonardo. O Leonardo é o genro do João Paulo, Papinha? Não. O Leonardo era um zagueiro da base do Santos. Leonardo, um rapaz esguio, morenão, né? Vamos falar. Ele era, eu acho que, se não me falha a memória, ele era do Figuer, o empresário do Figuer. O Figuer era empresário dele. E esse Leonardo, depois acho que foi vendido para a Alemanha. O Léo, lateral esquerdo, Guerreiro da Vila. O Guerreiro estava em tudo, hein? O Léo tem história no Santos, né? O meio campo era o Fabinho, volante. Do Corinthians. Você lembra que começou o Cleiton como volante na estreia contra o Paraná e depois o Santos pegou o Fabinho, né? E passou a ser o titular nas mãos do Vanderlei Luxemburgo. Além do Fabinho, jogou essa final aí. Elano? Preto Casagrande. O Preto Casagrande, que veio do Bahia. Que era um bom jogador, lembra? Era um bom jogador. Havia feito um belo campeonato lá na Bahia. Era um bom jogador. Destaque do Bahia. O Ricardinho. Que veio de fora, não estava no Brasil, estava fora. E o Elano fechando esse meio campo. Começou jogando contra o Vasco. Esse foi o time titular. Aí o Elano saiu. Entrou o Marcinho. Lembra do Marcinho? Marcinho, que jogou no Corinthians. Em 2002. Que era do São Caetano. Isso aí. Bom jogador, bom jogador. Saindo depois. Aí veio o Robinho, que voltou para o time como titular nessa última partida. E tanto é que todo mundo deu a tarja de capitão. E foi o Robinho que ergueu a taça, né? Quer dizer, um prêmio para o Robinho depois de todo aquele drama familiar que ele passou. Aí o Robinho, o Vanderlei já com praticamente o jogo sacramentado, tirou o Robinho e contemplou o Basílio, como dizendo, ô talismã, você segurou a bucha quando eu não pude contar com o Robinho. Então você vai fazer parte do jogo da final. E o Vanderlei colocou o Basílio. Aí tá o dedo do treinador também, né, Guido? Com certeza. Eu precisei de você. Agora, com certeza, vou te dar também um retorno para você compartilhar do título. E uma coisa, você vê que a comissão técnica ali, ó, o doutor Carlos Braga, tá ali. O Jorge, que era o massagista, que não está mais no Santos, saiu do Santos. Né? Você tem o preparador físico e de goleiro do Santos, que hoje ainda está com o Vanderlei, do lado aqui. É o Paulo Sérgio Guzmão, não? Não. O Guzmão não estava mais aí. O Guzmão não fazia mais parte. Ainda hoje está com o Vanderlei no Palmeiras. Trabalhando junto com o Vanderlei no Palmeiras. Então, essa comissão técnica do Vanderlei, que o Vanderlei trouxe de volta. O Guzmão já não fazia mais parte, nem o que foi técnico, depois passou Oswaldo Oliveira. O David no ataque, e aí também o mesmo aconteceu. O Vanderlei tirou o David e colocou o William, que era o Batoré. Menino prata da casa. Para fechar, meu caro Cabelo, vamos rapidamente aqui colocar novamente os gols, os momentos finais da decisão contra o Vasco da Gama e deixar aqui o Guido Bortolomazzi. O que ficou mais marcado na sua carreira, na sua vida, nesse título aí, Guido? Eu acho que os dois títulos do Campeonato Brasileiro de 2002 e 2004 marcaram muito na história de todos nós, né? Porque o Santos não conquistava um título desse porte há muito tempo. Há muito tempo não tinha um título tão importante como esse, de Campeonato Brasileiro. O Santos tinha conquistado só o Paulista em 84. Aí veio numa sequência de conquistas. E foram conquistas importantes, resgatando tudo aquilo que o torcedor do Santos tinha perdido, que era a vontade de torcer, porque o Santos vinha muito mal em competições. Você perdeu aquele entusiasmo, o time não conseguia chegar a uma final de campeonato, conquistar um título importante, resgatou o amor que o torcedor tinha pelo Santos, voltou a ter aquele amor, a torcida comparecendo, a torcida dividindo o estádio com outros torcedores, enfim. Essa vitória que acabou acontecendo em São José do Rio Preto provou o que o Santos representa. Lotando o estádio do Teixeirão, o estádio inteiro de São Paulo voltado para o Santos, porque acabou sendo uma baita de uma conquista, e a alegria voltou a reinar na Vila. Muito bem. Olha, para fechar aqui, o que mais me marcou nesse título de 2004 foi a dupla satisfação. Ver o Santos bicampeão brasileiro e nesse mesmo ano nós
da Rádio Cultura, aquela equipe 930, com Guido, com Moran, com Luiz Roberto, com Tony, com tanta gente, conquistamos o título de melhor equipe de esportes de rádio de todo o estado de São Paulo, eleito pelos próprios cronistas esportivos do estado de São Paulo. Então foi um ano fantástico, maravilhoso. Torcedor do Peixe, um grande abraço. E amanhã eu te volta com mais histórias, né? De grandes jogos, grandes conquistas do alvinegro mais famoso do mundo. Até lá. Tchau.